E a gente percebe que a identidade cultural, pelo menos alguns movimentos da arte, da cultura, vai se perdendo um pouco. Mas o que eu quero perguntar a vocês, a Sul, ele tem uma identidade cultural? Não tem? O que acontece? Como a gente pode definir hoje a identidade cultural de Açu? A gente está perdendo ou a gente está transformando essa identidade? Talinho, o que é que você pensa sobre isso? A identidade cultural, né, de um lugar, a gente precisa levar em consideração que essa construção se dá a partir de uma soma de diversos aspectos, né? Nós temos a questão social, religiosa, política, econômica, nós temos uma etnia que a gente precisa levar em consideração. Então, quando a gente soma tudo isso, aí a gente pode, então, desenhar o perfil, ou dizer, vou falar sobre isso, né? Identidade cultural aqui da nossa cidade, do nosso povo, do nosso lugar. E eu acredito que sim, nós temos uma identidade cultural. A questão é que muitas vezes o risco, né, o perigo é se distanciar desta identidade Sim. cultural, né? Então nós temos uma identidade, mas o risco é nos distanciarmos dessa identidade. Porque você veja bem, a história de um município, de uma cidade, ela começa sempre aos arredores de quê? Da A igreja, igreja, né? exatamente. E a nossa igreja matriz, ela está situada bem às margens, bem mais próxima de quê? De um rio, né? Então a cidade, eu estou falando cidade, mas eu estou me adiantando, né? Mas lá nos primórdios, lá no início do século XVIII e tal, você tem um povo se organizando nessas imediações aí, né, do ponto de vista religioso, tudo surge, a igreja está no centro, né, o comércio está em volta, aí mais adiante você tem o rio, né? Então, só para dizer que nós temos 298 anos de festa religiosa, nos aproximando dos 300 anos, né? Então, se nós temos quase 300 anos de história religiosa, e já que a história religiosa se confunde com a história e com a identidade cultural do povo Açu, nós não temos como não falar disso, do ponto de vista de que influencia tanto que isso vai depois resultar nessa identidade que vai se constituindo a partir da devoção, da fé como uma forma de resistência, né? Dos indígenas que aqui estavam, que tiveram que lutar para manter a sua cultura, a sua identidade preservada ante a face do homem branco, né? Que está para explorar, para modificar do ponto de vista da geografia, inclusive, né? Do ponto de vista geográfico também, porque quando há a exploração, a gente precisa pensar de forma mais alargada, né? Isso. Você tem Mais a questão abrangente. abrangente, exatamente, porque você tem a questão aí no contexto da exploração, a questão geográfica, política, religiosa, enfim, são muitas as influências, né? Então, manter preservada esta cultura, essa identidade, que aí também vai abarcar a questão da culinária, né, da literatura, tudo isso. O desafio é manter. Né? A gente costuma dizer que a sua é a terra dos poetas, a terra da poesia, a terra de Renato Caldas, a terra de Sinhazinha Vanderlei. Né? Por que a gente pulsa tanto, e a gente diz tanto, e a gente afirma tanto isso, né? E a gente esquece, às vezes, um passado que não foi muito fácil, né? Porque se aqui já habitava um povo, este povo já tinha uma forma de viver, de manifestar a sua religião, que não era a cristã católica, diga-se de passagem, porque uma das manifestações religiosas mais antigas do mundo é o xamanismo, né? Que é uma prática, um conjunto de elementos e rituais que
diz muito sobre o perfil religioso, sobretudo das comunidades indígenas. E né? isso é abalado, né? Quando chega o europeu aqui, Exato, isso abala. Exato. Então, como agora conviver com... Porque agora você tem duas realidades aí, né, conflitando. Então, como administrar isso e como isso vai influenciar a tal ponto de chegarmos onde chegamos. Eu diria, Carson, que a gente tem indícios, temos elementos de identidades, vamos colocar assim, identidades culturais, né? De várias manifestações, né? Do que seria a nossa memória, né? A nossa ancestralidade, enfim. Eu acho que uma coisa que me provoca muito quando a gente fala em identidade é a naturalização. Aquela coisa que você estava falando. Às vezes, quando a gente sai e a gente volta, a gente tem um outro olhar. E eu me vejo muito nessa posição e nessa condição. Por exemplo, depois que eu saí, tipo, quando eu estava na zona rural durante a minha infância, eu tive várias crises, assim, de, nossa, eu tô aqui isolado, eu tô às margens da cidade. Então, assim, era sempre uma visão de que eu estava num lugar de exclusão, porque eu não tinha acesso a um teatro, porque eu não tinha acesso aos equipamentos culturais, digamos assim, institucionais, né, que estavam presentes na cidade. E era como se eu não tivesse tendo acesso à cultura, entende? Depois, quando eu cheguei já em Natal, já estudando no mestrado, porque o meu mestrado, eu acabei não falando, mas tem um pouco dessa discussão do regional, né? Estudos urbanos e regionais é o nome do programa. Eu fiz pesquisa com bordadeiras, que também é um elemento de uma cultura, né? De uma tradição, né? De um trabalho que é artesanal, que é feito pelas mulheres, que foi desde a colonização portuguesa. E aí, já no mestrado, fazendo todas aquelas leituras, naquelas reflexões, eu disse, caramba, lá na zona rural, em Nova Esperança, eu tinha muitos elementos culturais. Por exemplo, quando eu penso na minha infância que tinha o bar de Manuelzinho do Bar do Povo. É um elemento que está ali central dentro da comunidade, que ele mobilizava elementos imagéticos, ele mobilizava muita coisa, articulava a comunidade, e a comunidade tinha aquilo como referência, fazia parte do cotidiano. Nossa, e o Pau de Ceba era um dos maiores da cidade, inclusive maior do que o que nós temos aqui na zona urbana, né? Exato. E aí, por exemplo, a bodega, por exemplo, de Zé Camelo, que hoje eles ainda preservam, eles fazem um forró do idoso, que eles chamam, né? E aí Zé Camelo é um guardião da memória. Ali é um ponto de cultura, um ponto de memória, porque, inclusive, quando você entra dentro da mercearia, você tem várias fotos na parede, entende? Porque ele guarda, ele faz esse registro. Inclusive, eu acho que Zé Camelo ele até escreveu livros. Não sei se no sentido da linguagem poética, mas ele escreveu livros, enfim, que retratam a história da comunidade. Inclusive, que está relacionada à própria divisão, né, do que seria a comunidade de Nova Esperança, do Pano 1, Pano 2, enfim. Então, ele traz esse resgate. E aí, quando eu volto a Sul, por exemplo, você quer uma coisa mais elementar, uma coisa que represente mais a Sul, por exemplo, do que o Beco dos Sapateiros, aquele beco do IPI. Exatamente. Então, muitas vezes aquilo a gente olha com tanta naturalização, a gente vê aquilo passando no cotidiano e a gente não entende que aquilo faz parte de uma identidade. Então, por que a gente não explora o beco dos sapateiros? Por que a gente não coloca poesia lá? Sim. Por que a gente não possibilita que aquele beco tenha uma efervescência cultural? Que a boemia esteja lá? Então, eu vejo assim, muito nessa perspectiva da naturalização, que a gente acaba até imposto, né? Sendo imposto, a gente que tá vivendo aquele território. E também outro elemento, que seria, acho que um pouco do que o Thaleson estava delineando na fala dele, né? De várias camadas de silenciamento e invisibilização, né? Porque, assim, nós tínhamos uma cultura, várias culturas, né? Que nós éramos povos originários, né? Indígenas, caboclos, inclusive aquela região ali do Piató, ela é riquíssima. Sim. Ali a gente tem vários elementos de várias culturas, né? A gente tem até os baobás. Nós somos, né, a capital dos baobás, temos vários baobás. E daí, por que essas falas, por que essas manifestações culturais elas foram sendo subordinadas? Por que tudo foi se concentrando na cidade?
Não só aqui em Sul, né? Tô fazendo um exercício, né, Geral, né? no geral. Por que que sempre a gente subordina algumas culturas, algumas manifestações e a gente vai aglomerando tudo que se é aceitável, que está dentro do padrão, né? A gente vai colocando dentro do centro urbano, né? E aí a gente vai colocando isso como sendo a norma, né? Então eu vejo muito essa perspectiva das camadas que vão se sobrepondo e vão invisibilizando. Essa sua fala já me faz lembrar do antropólogo que eu disse aqui, mas brincando os bastidores, né? O Levi-Strauss, que é justamente, ele tem um livro sobre o pensamento selvagem, ele fala da realidade dos indígenas e daquilo que se diz como civilizado, né? Que aí cabe mais ao europeu, ao homem branco e tal. Então, muitas vezes a gente vai dizendo isso aqui não é civilizado.